E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao História das Coisas. Antes de mais nada, já desce o dedo no like e se inscreve no canal, porque o que eu vou te contar hoje é simplesmente épico. Vamos embarcar numa viagem pelas eras para desvendar a história de uma das criaturas mais fascinantes que a humanidade já imaginou, os dragões. Desde as primeiras civilizações, a imagem de um lagarto gigante e alado cuspidor de fogo tem assombrado e maravilhado a nossa imaginação. Mas da onde eles vieram? Como uma ideia tão específica apareceu em culturas tão distantes que nunca tiveram contato entre si? Essa é a grande magia e o mistério por trás dos dragões. Nossa história começa há milhares de anos. Pense nos nossos ancestrais. Eles viviam num mundo cheio de perigos reais. No céu, águias e outras aves de rapina gigantescas podiam carregar suas presas. Na terra, grandes felinos com dentes afiados espreitavam nas sombras. E nas águas e cavernas, cobras e serpentes venenosas representavam uma ameaça mortal. Agora, imagine o cérebro humano, essa incrível máquina de reconhecer padrões. Juntando tudo isso, a combinação dos maiores medos da humanidade deu origem a um superpredador. Um ser com a astúcia e o corpo de uma serpente, as garras e a ferocidade de um leão e as asas de uma águia. Nascia o conceito do dragão. Mas o dragão não era o mesmo em todo lugar. Na China antiga, ele era uma criatura completamente diferente do que vemos na Europa. O dragão chinês, ou Long, era uma divindade benevolente. Ele não cuspia fogo, ele controlava a água, os rios, os lagos, a chuva, as enchentes. Tudo estava sob seu domínio. Por isso, ele era reverenciado como um símbolo de poder, sorte, fertilidade e sabedoria. E a forma como ele era feito, visualmente falando, é fantástica. A tradição diz que o dragão chinês é um mosaico de 9 animais diferentes. Ele tem a cabeça de um camelo, os chifres de um cervo, os olhos de um demônio, ou de uma lebre, o pescoço de uma serpente, a barriga de um molusco, as escamas de uma carpa, as garras de uma águia, as patas de um tigre e as orelhas de um boi. Essa combinação não era aleatória. Cada parte representava uma força da natureza, unindo o reino animal em uma única criatura divina. Os imperadores da China adotaram o dragão como seu símbolo pessoal, o filho do dragão, mostrando que seu poder era tão grandioso e natural quanto o da própria criatura. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na Europa, a história era bem diferente. Aqui, o dragão era a personificação do mal, do caos e da destruição, influenciados por mitos da Mesopotâmia, como Tiamat, uma deusa dragão caótica, e pelas histórias da Grécia e Roma com suas hidras e serpentes monstruosas. Os europeus criaram uma fera a ser temida e combatida. O dragão europeu clássico era um réptil gigantesco, com 4 patas robustas, asas de morcego e, claro, a habilidade mortal de cuspir fogo. Ele vivia em cavernas escuras, montanhas remotas ou pântanos fétidos, geralmente guardando um tesouro imenso. O ouro não era para ele gastar, mas sim um símbolo de sua ganância e cobiça. Essa criatura representava a força bruta e o pecado. A ascensão do cristianismo na Europa cimentou essa imagem negativa. A Bíblia menciona várias vezes o dragão ou a serpente antiga como uma representação do próprio diabo. Derrotar um dragão tornou-se uma metáfora para a luta do bem contra o mal, da fé contra a heresia. Surgiram então as lendas de bravos santos cavaleiros, como São Jorge, que enfrentavam e matavam essas bestas para salvar donzelas e proteger cidades. Essas histórias eram contadas em todos os cantos, reforçando a ideia do dragão como um monstro que precisava ser exterminado. Mas espere um pouco. Se você acha que a história para por aqui, está muito enganado, porque algo incrível começou a acontecer. Com o passar dos séculos, nossa relação com essas criaturas começou a mudar. Pensemos na era das grandes navegações e no início da ciência moderna. Os exploradores viajavam para terras distantes e traziam relatos de animais exóticos. Lagartos gigantes como o dragão do Komodo, crocodilos enormes,
ossos de dinossauros que eram desenterrados. Tudo isso alimentava a imaginação e a crença de que talvez os dragões não fossem apenas mitos. Os mapas antigos tinham áreas desconhecidas com a inscrição Hic sunt dracones, aqui há dragões. Era um aviso, mas também um convite à aventura. A grande virada na percepção do dragão veio com a literatura fantástica moderna. E aqui precisamos falar de um nome: J.A. Tolkien. Em suas obras como O Hobbit e O Senhor dos Anéis, Tolkien nos deu Smaug e Glaurung. Sim, eles eram maus e gananciosos, mas eram mais do que simples monstros. Eram personagens complexos, inteligentes, vaidosos e com personalidades marcantes. Smaug não era só uma fera, ele era Smaug, o Magnífico. Ele conversava, argumentava, e seu poder era tão imenso que ele se tornou um dos vilões mais icônicos da história. Tolkien deu profundidade aos dragões. A partir daí, a porta foi aberta. Outros autores começaram a explorar novas possibilidades. E se o dragão não fosse o vilão? E se ele pudesse ser um amigo, um aliado? É aí que entra em cena uma das maiores transformações do mito. Atores como Anne McCaffrey em sua série Os Dragões de Pern criaram um universo onde humanos e dragões formavam laços telepáticos profundos para proteger seu planeta. O dragão deixou de ser uma fera para se tornar um companheiro leal, um parceiro de vida. Foi uma revolução. E essa ideia explodiu na cultura pop. Pense em A História Sem Fim e o adorável dragão da sorte, Falkor. Ele não tinha escamas, mas pelos brancos e um rosto quase de cachorro. Ele era gentil, otimista e um amigo para Treio. Ele quebrou completamente o molde do dragão europeu. Mais recentemente, tivemos como treinar o seu dragão. Banguela, o Fúria da Noite. Começa como o dragão mais temido de todos, mas através de sua amizade com Soluço. Ele se revela uma criatura inteligente, leal e brincalhona, quase como um gato gigante com asas. A série inteira é sobre quebrar preconceitos e entender que o monstro pode ser apenas alguém que não compreendemos. E claro, não podemos esquecer de Game of Thrones. Os dragões de Daenerys, Targaryen menos Drogon, Rhaegal e Viserion menos são o ápice dessa evolução. Eles são, ao mesmo tempo, armas de destruição em massa, capazes de queimar cidades inteiras e também os filhos amados de sua mãe. Essa dualidade, essa capacidade de serem tanto aterrorizantes quanto afetuosos, tornou-os personagens fascinantes e centrais para a trama. Eles representam poder puro, mas um poder atrelado a uma conexão emocional profunda. Então, olhe para essa jornada incrível. O dragão nasceu como a soma dos nossos medos primordiais. Dividiu-se em duas grandes vertentes: o deus das águas no Oriente e o monstro de fogo no Ocidente. Foi o vilão de 1000 histórias, o inimigo a ser abatido. Mas então, com o tempo, nós o reinventamos. Ele se tornou um personagem complexo, um amigo, um companheiro, um símbolo de poder e majestade. Por que essa criatura é tão importante? Porque a história do dragão é, na verdade, a história da nossa própria imaginação. Ele é uma tela em branco onde projetamos nossos maiores medos, nossas mais altas aspirações, nossos conceitos de bem e mal, de caos e de ordem. O dragão evoluiu conosco. Antes, ele representava o mundo selvagem e desconhecido que precisávamos conquistar. Hoje, em um mundo que já mapeamos e exploramos, ele representa a magia que sentimos falta, o poder da natureza que precisamos respeitar e a possibilidade de nos conectarmos com algo maior que nós mesmos. De uma criatura feita de retalhos de outros animais na China antiga, a um monstro medieval guardião de ouro, até se tornar o companheiro leal e a arma definitiva na ficção moderna, o dragão nunca deixou de nos fascinar. Ele é a prova de que algumas histórias são tão poderosas que não apenas sobrevivem ao tempo, mas se transformam e se tornam ainda mais relevantes. O dragão não está em mapas antigos, mas ele vive, forte como sempre, em nossos livros, filmes, jogos e, o mais importante, em nossa imaginação. E aí, curtiu essa viagem? A história do dragão é realmente uma das mais ricas que existem. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like caprichado, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.
Comenta aqui embaixo qual é o seu dragão favorito da cultura pop. Muito obrigado por assistir e até a próxima aqui no História das Coisas.